Fala galera, Cultura Bíblica aqui novamente, e o ideal do vídeo de hoje é mordomia. Mas afinal de contas, o que significa mordomia? Mordomia vem de mordomo, que do latim major domus significa administrador ou governante da casa. Então o mordomo é aquele cara que é responsável pelos bens do seu chefe, do seu senhor. Ele administra os bens, sendo a casa ou os bens que nela há, entende? Enquanto o seu senhor não está podendo fazer isso, entende? Então, mordomia vem de mordomo, que significa administrador, basicamente, mas quer dizer que a gente vai ser mordomo de alguém? Essa pergunta é fundamental porque ela ajuda a esclarecer muitas coisas, né? Porque se a gente tem a função de administrar alguma coisa, de quem seria e o que seria, né? Então os cristãos, ele tem essa incumbência de ser mordomo, de administrar coisas que Deus dá a gente. Então Deus oferece pra gente coisas preciosas, valiosas e pede pra gente administrar elas, né? Então, e detalhe, tem algumas coisas que a gente acha que não cabe a gente essa função de mordomia, mas realmente cabe. E uma dessas coisas seria o nosso tempo. Realmente o tempo é um presente que Deus dá a gente e a gente deve utilizar da melhor forma possível. Quer comer, quer beber, faça tudo para a honra e glória de Deus, né? Então a gente tem que administrar o tempo e todas as nossas atividades têm que estar voltadas para esse princípio. E também tem outra coisa muito importante, que às vezes a gente não acha que é uma coisa direcionada a uma responsabilidade nossa, que é o nosso corpo. A gente recebeu o corpo e na Bíblia Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente deve cuidar dele também como responsável de administrar isso que Deus deu pra gente, um grande presente. E além de todas as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que dependem da gente, como os amigos da nossa comunidade cristã ou não, os nossos familiares, os relacionamentos de conjugais, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa. Então a gente recebeu um presente de Deus, Deus deu esses presentes não para a gente tomar posse deles, mas para a gente poder contribuir de alguma forma na maturação, na maturidade espiritual dessas pessoas que estão ao lado da gente. Então isso é um presente e Deus pede também para a gente cuidar disso com responsabilidade. É verdade que Deus nos deu vários presentes, várias coisas pra gente tomar conta aqui na Terra, né? Nosso tempo, nosso corpo, nossos amigos e familiares. E o que é que a gente tá fazendo com esses presentes? O que é que a gente tá fazendo com essas coisas? Será que a gente tá realmente administrando da melhor maneira possível? Isso faz eu me lembrar muito da parábola dos talentos, né? Conhecida mais parábola dos talentos, que Jesus conta, que ele diz assim: um senhor ia viajar, ia sair em viagem, e deixou com seus servos seus talentos. Deixou, que na época era como se fosse algo de valor, dinheiro, vamos lá. E com um ele deixou 5 talentos, com outro ele deixou 2 e com o outro ele deixou apenas 1, de acordo com a capacidade de cada um, certo? Esse senhor saiu em viagem. Os servos sabiam que quando o senhor voltasse eles iam prestar conta do que foi confiado a eles, certo? O senhor volta de viagem e ao servo que ele deu 5 talentos, esse devolve ao senhor 10 talentos. E o senhor elogia: servo bom e fiel, porque ele fez o trabalho dele com excelência. Ao segundo também, ele faz o mesmo elogio, pois ele conseguiu duplicar o que lhe foi confiado, ele devolveu 4. Mas o terceiro, qual foi confiado 1 talento, ele enterrou esse talento com medo do que o chefe poderia dizer quando chegasse, se ele perdesse o dinheiro. Então, o chefe diz a ele, faz uma repreensão a ele, servo mau e tudo mais, porque o Senhor confiou a ele 1 talento, uma coisa que para ele administrar da melhor forma possível. E ele enterrou isso, ou seja, ele não tomou conta como deveria. Ele não entregou o que deveria entregar no retorno do Senhor. No caso, os outros receberam algo, mas administraram de maneira muito boa, dobraram o valor, falando assim, né, de valor do dinheiro, dobraram o valor e entregaram ao Senhor. E o Senhor se agradou disso. Isso é o que um bom servo faz.
Isso é um exemplo, essa parábola é um exemplo muito bom do que quer dizer mordomia. Em suma, essa é a essência, sabe? Deus confiou muitas coisas a gente e a gente vai prestar conta dessas coisas futuramente. Então, a gente tem que tomar conta muito bem do nosso corpo, muito bem do nosso tempo, muito bem seja bem materiais que nós recebemos, ou momentos, ou pessoas. Então, a mordomia é uma coisa que está sempre em volta em tudo que a gente está fazendo, entende? Porque tudo que a gente faz, a gente usa o nosso corpo, entende? Isso é um exemplo. Então, é um trabalho delicado, mas que a gente tem que fazer com muito afinco e dedicação sempre. E da parábola a gente consegue retirar algumas características que são muito importantes para ser um bom mordomo, né? Eles foram fiéis, obedientes, foram eficientes, foram bons representantes do seu Senhor. E tem uma coisa muito importante, uma característica muito importante, que é a gente saber realmente que aqueles presentes, ou aquela coisa que foi confiada a eles, não era realmente deles, não eram de posse deles, e eram temporariamente suas, somente naquele momento. Eles deveriam devolver tudo aquilo que foi dado temporariamente, confiados a eles. Então, isso é uma característica muito importante, porque a gente tende a achar que as coisas são nossas, né? É comum isso. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente abrir mão de algumas coisas para o Senhor. Abrir mão de alguns relacionamentos, abrir mão de algumas decisões, de alguns hábitos também. Então, a gente consegue perceber que a gente tende a tomar posse das coisas, né? É verdade. Até realmente é difícil assim a gente poder entender isso na prática, de que os nossos filhos, esposas, as pessoas que estão sempre com a gente, a nossa família, os nossos pais, tudo isso não é nosso, né? A gente compartilha com Deus e desfruta dos momentos das pessoas, mas nenhuma delas são nossas, né? A gente não deve agir nem com autoritarismo, nem com possessão em relação a nenhuma pessoa. Então, essa é uma característica muito importante. O mordomo, ele entende que coisas e as pessoas, elas pertencem ao Senhor e não a nós. Isso é muito importante a gente entender. Então, o Evangelho é esse paradoxo. É uma coisa que a gente recebe e que a gente tem que devolver, administrar, ser eficiente e devolver para o Senhor. Temporariamente a gente recebe isso, mas a gente tem que ter a consciência de todas as coisas, a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que a gente utiliza, os nossos serviços, tudo é para o Senhor, tudo. Então a gente tem que criar essa consciência e está bem estabelecida na mente da gente para a gente poder ser bons mordomos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, né? A Cultura Bíblica lhe agradece. Deixe seu comentário aí do que você está achando do conteúdo do vídeo. E ainda tem mais um videozinho da série, o último, então continue acompanhando a gente. Cultura Bíblica aqui. Falou! Tá gravando. Não é, meu irmão? Pera aí, bicho. Pera aí, A hora que o cara chega, velho. Tô quebrado, velho. Destruído. Chega chorando, já é, pô. Derrotado, né? Terminei. Terminou? Terminei.